Bom dia a todos. Convido o deputado Paulo Dantas para fazer parte da mesa. Convido o desembargador Clever Loureiro, Rego Loureiro, para fazer parte da mesa. Os senhores juízes Sóstenes Alex Andrade, Alexandre Lenine. Para cá, Ninho. Para cá, doutor Sóstenes. Coloca o doutor Clever ali. Eu e o deputado Chico. Solicito ao deputado Francisco Tenório, ao deputado e à deputada Ângela Garrote, que acompanhe o nosso querido desembargador, doutor Tutimés, ao plenário. Deputada Ângela. Muito bem. Eu escutado pela Ângela, eu estou tranquilo. Então, composta, a mesa declara aberta a sessão solene de entrega da Medalha de Mérito Tavares Bastos, que é a maior honraria que o Poder Legislativo concede aos cidadãos. Traz o nome do nosso patrono, sem dúvida, um expoente da política e da literatura brasileira. E hoje, o Poder Legislativo entregará essa homenagem ao presidente do Tribunal de Justiça pelos relevantes serviços prestados ao Estado de Alagoas, como forma de reconhecimento da sociedade alagoana, aqui representada pelos seus deputados. E para iniciar as nossas falas, eu convido o desembargador Clever Rego Loureiro para fazer uso da palavra da tribuna da Assembleia Legislativa. Por favor, doutor Clever. Falar, doutor Clever. Vai. Está avisado, está avisado. Senhor presidente desta Assembleia Legislativa do Estado de Alagoas, deputado Marcelo Brito, senhores deputados, deputadas, senhores colegas magistrados que aqui se encontram, nosso presidente da Associação dos Magistrados, doutor Sóstenes Alex, e o nosso presidente, desembargador Tutimés Airã. A todos, um bom dia. Muito me honra fazer essa palavra inicial de
digamos assim, de uma apresentação do homenageado presidente do Tribunal de Justiça de Alagoas, Tomé Jairan. Primeiro, pelos seus méritos. Segundo, por ser amigo pessoal do presidente e, por coincidência, senhor presidente, serei o vosso sucessor a partir de janeiro. Nós temos feito uma transição muito boa no Poder Judiciário. Ele tem sempre com aquela simplicidade e aquela inteligência que lhe é peculiar, não tem medido esforço nessa transição que nós estamos fazendo da mudança da parte diretiva do Tribunal de Justiça de Alagoas. E quero também aqui registrar que um dos pontos que eu muito admiro do desembargador Tomé Jairan é o respeito que ele tem com os demais poderes, a acessibilidade que todos os poderes têm com ele e vice-versa. Digamos assim, um tratamento institucional e constitucional conforme manda a Constituição Federal. E o cargo nunca lhe subiu à cabeça, como nós costumamos dizer. Nunca o desembargador Tomé ficou empavonado com o cargo. E isso aí, senhor presidente, eu irei seguir o seu caminho, porque isso já faz parte também da minha própria personalidade, da minha própria criação. E dentre tantas parcerias entre o Tribunal de Justiça de Alagoas e a Assembleia Legislativa de Alagoas, dentre tantas, uma vale registrar, que foi aquela parceria no que diz respeito à moradia legal. E a moradia legal é um projeto que o Tribunal de Justiça de Alagoas ele implementou, um projeto social que leva as pessoas carentes a ter os seus registros residenciais, escrituras, custo zero. Custo zero. Pessoas que, conforme eu fui coordenador do Moradia Legal, e lá na cidade de Campo Alegre, aí vi uma senhorinha de 102 anos, ela agradecendo, dizendo assim, meu Deus, eu pensava que iria morrer e não iria ter a escritura do meu imóvel. 102 anos. Então, esse projeto concorreu até ao prêmio Inovare, que é o prêmio máximo a nível nacional das inovações, das boas práticas do Poder Judiciário. Aí, há de se registrar, presidente Marcelo Vitor, que sem a parceria, sem essa interlocução com a Assembleia Legislativa e com a participação de todos os deputados, seria impossível a realização desse projeto social de moradia legal. Por quê? Porque haveria necessidade de uma aprovação de uma lei estadual que autorizasse o Estado a isentar aquelas pessoas carentes e pobres dos impostos e, com isso, diminuir os custos. E o Tribunal de Justiça de Alagoas e os respectivos municípios que são beneficiados, eles também abririam mão de eventuais impostos. Então, só por esse registro, já vale dizer que merece realmente a Assembleia Legislativa de Alagoas seu mérito também, sem o qual não existiria esse projeto. Quero registrar isso. E, secundando os presidentes anteriores, o desembargador Tomé não deixou de lado esse projeto.
implementou, e mesmo na época da pandemia, via videoconferência, e vem implementando esse projeto. E tem sido também, tem tido uma parcela nessa conversa institucional e constitucional com a Assembleia Legislativa, e tem tido uma deferência por essa Casa Legislativa, que muito tem contribuído para a gestão do presidente Desembargador. E eu acho que é merecida a comenda Tavares Bastos, que já recebeu o Desembargador dos Pés, pelos serviços prestados à sociedade alagoana e reconhecido, e sempre com a sua simplicidade peculiar. Aí muito me chama a atenção. Quero deixar aqui também, meu presidente dos desembargadores, que pretendo, a partir de janeiro também, quando eu sucedo o desembargador na presidência do Tribunal de Alagoas, ter esse mesmo contato, essa mesma parceria, porque os poderes estão independentes entre si, mas as relações institucionais têm que existir. Cada poder está com a sua competência. Eu também pretendo ir nessa mesma linha. Então, em nome do Poder Judiciário de Alagoas, todos os magistrados, desembargadores, estão unidos nessa linha, foi uma comenda merecida. E sinto-me privilegiado em poder dar essa palavra, dar esse testemunho da pessoa que é presidente do Timé Jairã. Finalizando, eu já reiteradas vezes, como eu disse, merecidamente, parabenizo também por essa boa iniciativa e parabenizo o nosso presidente do Timé Jairã, que Vossa Excelência é merecedor desta comenda. Meus parabéns em nome de todo o Poder Judiciário. E um bom dia para todos. Muito obrigado. Com a palavra o deputado Francisco Tenório, o autor da proposição que culminou, na homenagem feita a Vossa Excelência. O deputado Francisco Tenório foi o autor da proposição. Por favor, fique à vontade. Senhor presidente, eu vou tirar a máscara, já que daqui a gente não consegue passar perigo a nenhum dos presentes pela distância. Senhor presidente Marcelo Vitor, que preside esta sessão, a quem eu agradeço antecipadamente dar início a essa sessão, em função de que nós estamos vivendo num período de pandemia e este Poder Legislativo não pôde realizar uma sessão solene com público convidado, a que tenho certeza mereceria e merece o nosso desembargador Tutimé Jairã. Mas Vossa Excelência permitiu que fizéssemos essa sessão sem grande público, mas com a mesma importância que teria se tivesse o grande público. O deputado Paulo Dantas, nossos secretários, faz presente também à mesa.
desembargador Cléver Loureiro, que representa bem o Tribunal de Justiça, nosso juiz Alexandre Lenine, meu amigo, muito obrigado pela presença. Doutor Sóstenes também, hoje é presidente da Associação dos Magistrados. E o nosso homenageado de hoje, desembargador Tutimés Airã. Desembargador Tutimés, este Poder Legislativo, por unanimidade, aprovou a comenda do Mérito Tavares Bastos a ser hoje entregue a Vossa Excelência. Isso numa demonstração de reconhecimento da população alagoana, já que este poder representa a população alagoana e reconhece o bom trabalho que Vossa Excelência tem feito pelo Estado de Alagoas e pela população de maneira geral. E este reconhecimento hoje se transforma nessa homenagem que lhe fazemos entregando a comenda Tavares Bastos, que é o patrono deste Poder Legislativo. Eu conheci Tutimés, acredito que ainda estudante de Direito, líder estudantil, presidente do centro acadêmico. Depois de formado, Tutimés foi defensor público. Salvo engano, primeiro concurso, defensor público. Que pouco tempo depois a defensoria chegou a ser extinta e aqueles defensores à época transformados em procuradores de Estado. Mas lá na procuradoria, Tutimés continuou sendo na prática um defensor público, pois defendia sim as pessoas que precisavam daquela assistência jurídica e que procurava o Estado que não tinha condições. Sendo que o Tutimés às vezes até invertia. Ao invés de as pessoas procurar o Estado, ele procurava as pessoas carentes para oferecer o seu trabalho. Depois, Tutimés foi secretário de Justiça e Cidadania. Mais uma vez, nós trabalhamos juntos, ele fazendo aquele trabalho lá de controle do sistema penitenciário de Alagoas, que é uma das funções mais difíceis que o ser humano pode exercer, um dos cargos mais difíceis que você pode ocupar. E, com altivez, conseguiu modificar a forma de se dirigir todo o sistema penitenciário de Alagoas, tentar humanizar a convivência daqueles que ali estavam, até porque no Brasil e no direito penal brasileiro, a prisão é uma pena, mas tem também o sentido de ressocializar. É por isso até que o condenado no Brasil, ele tem o nome de reeducando, porque você precisa reeducá-los e reinseri-los à sociedade. Essa função desaparece no modelo atual. Desaparece, ela tem a função, os presídios têm a função apenas de castigar, de punir pelo mal cometido, que é também um dos princípios do direito. Mas a reeducação tem desaparecido totalmente. E quando desaparece, surge o aumento do número de violência. Naturalmente, uma das grandes causas da violência no Brasil são os presídios brasileiros. E isso, Tutimés, quando secretário, tentou inverter, tentou mudar, ressocializar. Foi até criticado. Lembro que até uma festa ele fez no presídio, levando, salvo engano, uma banda de música. E isso gerou críticas e mais críticas. Mas era a visão social do Tutimés Airã, na época apenas advogado, que tinha para com a população de Alagoas. Depois Tutimés volta à procuradoria e entrou na lista para ser desembargador. Mais uma vez surpreendeu
quando se pensava em outros nomes, e Tutimés é nomeado ao cargo de desembargador. No Tribunal de Justiça, também chegou quebrando alguns tabus, polêmico, mas aquela polêmica conciliadora, tão logo se foi notabilizando como o conciliador, e até criar o Instituto da Conciliação. Hoje, presidente do Tribunal de Justiça, sendo homenageado nesta casa, mas tenho certeza que a gente vê mais o Tutimés e parece até que Vossa Excelência se identifica mais com a função de defensor, porque continua sendo defensor daqueles que mais precisam da justiça, que são os mais carentes. Então eu parabenizo o Tutimés, a sua forma de ser. Temos uma idade parecida, você parece que um pouquinho mais velho do que eu, mas com essa forma de ser conciliadora, defensora dos mais necessitados, fazendo a justiça ao seu modo. E tenho certeza que esse é o modo que agrada a toda a população de Alagoas e, quem sabe, do Brasil. Então, quando passei as informações aos dignos pares que aqui estão, por unanimidade, aceitaram e aprovaram essa comenda que hoje lhe é entregue em nome da população alagoana por este Poder Legislativo. São essas as minhas observações. Muito obrigado por ter aceito a homenagem e estar hoje aqui com a gente. Obrigado, minha gente. Deputado Ricardo Nezinho, Vossa Excelência, com a palavra. Senhor presidente, deputado Marcelo Vitor, senhor primeiro secretário, deputado Paulo Dantas, desembargador Tutimés Aran, desembargador Clever Rego Loureiro, doutor Sóstenes Andrade, presidente Almages, e meu amigo conterrâneo, doutor Alexandre Lenine. Dai honra a quem tem honra. Me sinto aqui, presidente Tutimés Aran, também de uma forma indireta, também honrado por ver um arapiraquense, presidente do Tribunal de Justiça, onde seu avô, Luiz Pereira Lima, foi um dos melhores gestores que já passou pela cidade de Arapiraca, ou seja, um divisor de águas de grandes gestores, onde seu tio, deputado Claudionor Albuquerque, esteve assento aqui nesta casa, onde seu pai, o deputado Cláudio Albuquerque, na mesma legislatura, dois irmãos, dois deputados, representava aqui a cidade de Arapiraca de uma forma aguerrida, brava, eloquente e de uma liderança incomum, onde a gente vê hoje o presidente Tutimés Aran recebendo essa grande encomenda aqui desta casa, Tavares Bastos, e que a gente, desde o início, quando você começou a advogar, sempre foi apaixonado pela causa social, humanitária, mostrava que tinha um espírito aguerrido para libertar as pessoas do flagelo e hoje alcança o ápice da justiça alagoana. Então, isso é um motivo de muito orgulho de nós, arapiraquenses, de lhe enxergar aí no topo do Poder Judiciário e, ao mesmo tempo, tendo essa honraria
que, de uma forma muito feliz, o deputado Francisco Tenório aqui apresentou esta casa. E mais feliz ainda, os deputados, por unanimidade, aprovou essa honraria por nos permitir hoje vivenciar esse momento tão bonito e tão sublime. Então, dai honra a quem tem honra. Estamos felizes, carapiraquense, presidente do Tribunal de Justiça, nosso comendador. Muito obrigado. Obrigado, deputado Nezinho. Parabéns pelas palavras. Convido agora o nosso homenageado, desembargador do Timés, o deputado Francisco Tenório, para, em nome da Assembleia Legislativa, Chico, dar ao diploma e a medalha ao nosso... Doutor Timés, Vossa Excelência já fica com a palavra, né? Já é Vossa Excelência que vai falar. Tá. Eu vou pedir licença para dispensar momentaneamente o uso da máscara, pelas mesmas razões que o deputado Chico solicitou aqui da tribuna. A gente fala melhor sem a máscara, né, deputado? Senhor presidente Marcelo, deputado Francisco Tenório, deputado Paulo, demais deputados presentes, meus parceiros de tribunal, meus diletos e queridos assessores do dia a dia, dirigentes da minha estimada Associação dos Magistrados. Eu, quando recebi a notícia dessa comenda, e para vir para cá, eu fiquei pensando no que dizer. Me lembrei de uma passagem de um escritor argentino, talvez o mais importante deles, Jorge Luiz Borges. Ele diz assim: tudo nos diz adeus, tudo nos deixa. Naquele instante, obviamente, ele estava a refletir sobre a relação do homem com o tempo, né?
esse tirano incontido, né? E nos tira vagarosamente a vida, né? Essa relação do homem com o tempo, ela é a relação absolutamente crucial, né? Eu diria que ela é quem, de alguma forma, move a humanidade. Porque a história da humanidade é, em grande medida, uma história de rebeldia à sua efemeridade. Com os egípcios foi assim, né? Embalsamavam corpos, né? Esperando, na expectativa da continuidade da vida pós-morte. Com os gregos foi assim, não havia castigo maior para um grego do que morrer e não ser sepultado. Simbolicamente, a sepultura significava o lugar pós-morte onde a vida haveria de continuar. Com os romanos, sobretudo, né? Quando um romano poderoso morria, o presidente, um detalhe da história da humanidade muito interessante, enterrava-se junto com ele os teus escravos mais chegados e o seu cavalo. Não era efetivamente uma perversidade, né? Mas era porque eles tinham a crença de que aqueles que serviam o homem em vida podiam continuar a servir a ele e deviam continuar a servir a ele pós-existência física. Eles, inclusive, faziam banquetes à sepultura, para deixar alimentos, para deixar bebida, porque imaginavam que o morto, de alguma forma, vivia e precisava suprir as suas necessidades alimentares. Extraordinário, né? Nós modernos continuamos com o mesmo espírito de combate para com a nossa morte e para com a nossa efemeridade, né? Nós o fazemos, evidentemente que de outro modo, né? Nós fazemos isso, por exemplo, apostando na ciência, apostando na medicina, né? E a medicina tem dado respostas impressionantes, né? Duas grandes conquistas, duas grandes descobertas, né? O mapa genético da humanidade, do homem, né? E as pesquisas com célula-tronco vão seguramente assegurar as gerações que vêm, vão assegurar uma expectativa média de vida em torno de 400 anos. O homem comum, de alguma forma, ele tenta ganhar imortalidade através dos filhos que põe no mundo, né? Porque os filhos nos projetam para as gerações seguintes, né? Seja do ponto de vista genético, seja do ponto de vista do registro das nossas memórias e das nossas histórias, né? Então, de algum modo, todos nós ansiamos a nos fazer imortais. E nós nos fazemos imortais pela obra que realizamos. Outro dia eu estava vendo televisão e vi a entrevista do gênio paraibano, pernambucano, Ariano Suassuna. E o Ariano, que era um escritor formidável, teatrólogo, contador de história como nenhum homem conta ou contava igual,
E ele, numa entrevista, que o Pedro Montenegro me fez lembrar, né? Ele diz que a arte é a forma que o homem tem de arengar com a morte. Porque a arte produz imortalidade. Eu diria que não só a arte, né? A arte, a literatura, né? O teatro, o cinema, os livros. Um dia eu estava lendo um cidadão que escreveu há 450 anos antes de Cristo. Extraordinário, né? E eu estava pegando o livro, não é? Na verdade, quando você pega aquele livro, e era um livro de Tito Livio, historiador romano, na verdade você traz o cidadão nas suas mãos, né? Nos seus braços, né? Mas há uma obra, presidente, que é maior do que todas as outras, maior do que todos os livros, maior do que todas as artes, maior do que todas as memórias, maior do que todos os registros. E é por isso que eu estou aqui, presidente, orgulhosamente. E é a obra política. Não há sociedade humana sem a atividade política. E vem aqui, eu disse isso quando recebi o título de cidadão de Maceió, me vem aqui o texto de Rubem Alves. Então, Rubem Alves diz assim, que o político, por vocação, é como se fosse um jardineiro. Olha que imagem interessante, né? É aquele cidadão que planta, que rega, que cuida, que vê nascer as flores e os frutos, e que é capaz, e só o político é capaz. E nisso ele é insuperável em relação aos artistas, por exemplo. O artista, ele sonha. O artista, ele projeta. Mas só o político realiza. Porque só o político é capaz de transformar sonhos em realidade. É capaz, portanto, para continuar com a imagem de Rubem Alves, é capaz de transformar desertos em jardins. É por isso, senhor presidente, que eu estou aqui muito à vontade. Eu descendo de uma família de políticos. Como disse o meu querido amigo deputado Ricardo, o meu avô paterno foi prefeito da minha cidade. O meu tio foi várias vezes deputado estadual, inclusive presidente da Assembleia Legislativa, e foi protagonista de um dos episódios mais importantes da história da política alagoana, que foi o impeachment de Muniz Falcão. O meu pai teve uma passagem efêmera por aqui, 2 anos de mandato, o que foi cassado pelo golpe de 1964. Se elegeu em 1962, o ano que eu nasci, e foi cassado em 1964. Mas não é porque eu descendo de uma família de políticos que eu defendo a política. Não, isso não basta. É porque eu acredito, como disse, que só o político transforma. Porque só o político tem poder para isso.
consciente dessa importância, eu, assim que assumi o poder de presidente do Tribunal de Justiça, conversando ali com o meu estimado Manel Cavalcante, me chegou um pedido para afastar um prefeito de um determinado município de Alagoas, que era uma moda, uma festa de afastamento de prefeito. E aí eu disse ao Manuel, e a gente conversando, eu disse ao Manuel, eu não vou fazer disso a minha bandeira. Não faço isso. E não faço isso, Manuel, sabe por quê? Porque eu acho que quem julga o político é o povo. Nós podemos, evidentemente, que intervir nos casos extremos. A gente usa até um jargão, né? No caso da fratura exposta. Mas nós não podemos, nós não temos o poder de nos substituir ao povo. E aí fiz questão de colocar no voto, em epígrafe, exatamente isso. Eu disse que só o povo põe e só o povo tira. E disse mais, disse que não dá para trocar de prefeito como se troca de roupa, né? E eu estava me referindo a uma cidade onde eu trabalhei por 8 anos da minha vida como defensor público, em uma cidade que sofreu barbaramente por conta das trocas de prefeito. E até hoje sofre os efeitos das trocas de prefeito. Entrou um prefeito, depois o prefeito que entrou foi afastado, entrou um outro ou uma outra que foi afastado, e entrou um terceiro, e até hoje a cidade não se encontra. Sabe por quê? Porque se cometeu um erro básico, que foi o erro e é o erro, e nós estamos pagando um preço muito alto por isso hoje nesse país, que é o erro de criminalizar a política. Comigo, não. Eu não permito a criminalização da política. Pelo contrário, eu estimulo a atividade política. Políticos são, evidentemente, cada um dentro das suas atribuições, e com todos os defeitos que a natureza humana, enfim, nos oferta, e virtudes também, políticos são parceiros. E a minha passagem pela presidência do Tribunal de Justiça de Alagoas mostra isso. Parceria respeitosa, parceria construtiva. Agora mesmo, presidente, nós vamos concluir, talvez seja o primeiro projeto tripartite da história política de Alagoas. É um projeto do Poder Executivo, do Poder Judiciário e do Poder Legislativo, ao mesmo tempo. Nós vamos ter uma placa com os 3 poderes representados. Eu me refiro à Casa da Mulher Alagoana, que está nascendo graças ao incentivo, à parceria da bancada feminina aqui da Assembleia Legislativa, as 5 deputadas estaduais. Que está nascendo porque o governador do Estado compreendeu a importância disso e porque o Poder Judiciário também vestiu a camisa. Né? Isto é parceria com a atividade política, uma atividade respeitosa, uma atividade que pode muito bem acolher as pessoas, uma atividade que pode transformar. E aqui eu me lembro, e eu vou fazer um pouco do resgate histórico e político da figura de Tavares Bastos. Né? Eu me interessei, Edvaldo Clever, e li um pouco sobre ele. Né? O deputado
Aureliano Tavares Bastos, é natural aqui de Marechal Deodoro, foi 3 vezes deputado-geral, na época era o nome que os deputados estaduais tinham. O primeiro mandato dele se elegeu aos 22 anos de idade e, na oportunidade, ele divulgou um manifesto. Um manifesto impressionante, porque revelava um homem além do seu tempo, um homem visionário. E o manifesto que tinha 3 partes. Na primeira parte, ele se declarava federalista, Inácio. Combatia, naquela época, o Estado unitário, né? Por que isso é importante, né? Porque se declarar federalista era acreditar no fortalecimento dos poderes locais e dos poderes estaduais. Porque o presidente está distante demais do povo. Quem sente os problemas do povo, ninguém mora na União. O povo mora ou no estado ou no município. Quem sente os problemas do povo são os senhores deputados, são os senhores vereadores. Tudo mais é muito distante. Ser federalista tinha esse sentido, né? Mas Tavares Bastos fez mais. Tavares Bastos se proclamou inteiramente a favor e a serviço do Estado laico. Olha a importância disso. O Estado laico é o Estado que é Estado de um lado e igreja do outro, se respeitando, mas não se confundindo. Para que o Estado não seja tocado como uma igreja, porque o Estado definitivamente não é igreja. E fez esse combate. E eu me refiro, veja a coragem desse homem. Isso foi em 1816, salvo engano. Mas ele fez mais, deputado Paulo Dantas. Ele combateu talvez o maior equívoco da história do Brasil. Ele se proclamou, Ricardo, abolicionista. Combateu a escravidão negra. E não era fácil, naquela época, combater a escravidão negra. Porque nós fomos colonizados, né, tristemente, à base do suor e do sangue do trabalho negro. Esse manifesto, curiosamente, ele é intitulado de, salvo engano, as mazelas do passado e as esperanças do futuro. O futuro está aqui. E é curioso perceber, senhores deputados, senhor presidente, é curioso perceber que, de alguma forma, a obra política de Tavares Bastos repercute até hoje. Repercute porque, de alguma forma, denuncia que o combate que ele fez lá atrás é um combate que, de algum modo, tem que ter continuidade hoje. E por que é que tem que ter continuidade hoje? Porque é evidentemente que os municípios brasileiros vivem de pires na mão. Talvez os estados federados também são muito dependentes da União, né? Daí a necessidade de reafirmação do princípio federalista, né? Evidentemente que nós vivemos hoje um período muito triste de intolerância religiosa, desafiando o Estado laico. Lá no tribunal nós tivemos que criar um programa que nós batizamos de Caravana em Defesa da Liberdade Religiosa. Porque, para nossa surpresa, né, Pedro? Para nossa surpresa,
chegou à nossa mesa dezenas de denúncias das pessoas que praticam as religiões afro-brasileiras contra atos praticados por religiões neopentecostais, atos agressivos, desrespeitosos à crença e o culto das pessoas. Nós tivemos que fazer esse programa. Olha como é atual, ou como ainda é atual a preocupação de Tavares Baixo, né? Hoje, certamente, nós não temos mais escravidão nesse país, ainda bem. Aqui e acolá ainda há desgraçados que pretendem reduzir as pessoas à condição análoga à escravidão. Mas são fatos, vamos dizer, tão lamentáveis quanto isolados. Mas não dá para desconhecer a existência do racismo entre nós. O racismo é um subproduto cultural da escravidão, né? Um racismo que está entranhado na nossa história, na nossa cultura. Um racismo que se reflete, inclusive, no nosso próprio idioma. Quando a gente quer falar mal de uma pessoa, há um adjetivo que diz assim: quem fala mal do outro, denigre o outro. Denigre, não é? Falar mal. Denigre é uma palavra que tem negro no meio. O negro está associado a alguma coisa má. O próprio idioma confessa isso. Os nossos negros, deputado Antônio Albuquerque, dentro da população pobre e miserável desse país, os nossos negros correspondem a 76% da população pobre e miserável desse país. Isso não pode ser uma coincidência. Isto definitivamente não é uma coincidência. Então, o que eu quero dizer para terminar, o brado de Tavares Baixo, lá atrás, nos convida a continuar a sua obra nesse momento. E é uma obra centralmente do poder legislativo, porque o poder que o poder legislativo recebe, assim como o poder executivo, é um poder de uma qualificação maior do que o poder que eu recebo. E por que é mais qualificado? Porque é um poder que se submete ao escrutínio popular. É um poder que tem que prestar contas periodicamente à população. Que esse poder, senhores e senhoras, possa ser utilizado, ou bem utilizado, para fazer uma grande obra, para que essa obra seja capaz de ofertar aos senhores a imortalidade sonhada por Ariano, porque nós somos imortais à medida em que nos transformamos em inesquecíveis, e nós somos inesquecíveis pela obra que fazemos. Da minha parte, muito humildemente, senhor presidente, eu na presidência do Poder Judiciário, eu tentei caminhar por aí.
dando voz àqueles que não têm voz, acolhendo aqueles que nunca foram acolhidos, abraçando aqueles que nunca foram, talvez, abraçados. Semeando, eu acho que aquilo que eu acho que a atividade política tem que semear. Semeando esperança nas pessoas. Mas não é, Pedro, e você me lembrou muito bem no texto que você me enviou, né? Não é a esperança de esperar, porque o povo está cansado de esperar, presidente. É a esperança do verbo esperançar. É a esperança que convida a agir. É a esperança que convida a lutar. Os senhores são semeadores da esperança dessa população. Que façam, portanto, bom uso do poder que receberam, para que possam se notabilizar pela obra que realizam. Ao nosso poder, ao poder judiciário, senhor presidente, compete, de alguma forma, compartilhar disso. Compartilhar muito fraternalmente disso. Acreditar nisso. Apostar nisso. Porque fora da política é caos. Fora da política só há espaço para tiranias. Fora da política só há espaço para oportunistas. Fora da política só há espaço para outsiders arrogantes, despreparados. Fora da atividade política, não há espaço definitivamente para a esperança. Então, que a gente nos dê as mãos. Evidentemente que o poder judiciário, cumprindo com seu papel, ele vai continuar como um poder fiscalizador, sim, mas entendendo, respeitando, incentivando, apoiando, acreditando e sabendo que os modelos legais nem sempre são execuíveis. Como, por exemplo, cobrar que um prefeito de uma pequena cidade do estado de Alagoas tenha uma comissão de licitação capaz de seguir rigorosamente os passos do processo licitatório. Possível, né? Possível. Então é preciso ter esse olhar, preciso ter essa sensibilidade para não criminalizar tudo, não desgraçar tudo, porque isso definitivamente não constrói. Então eu queria dizer isso, senhor presidente, o deputado Francisco Tenório, eu nesse momento, a quem eu devo uma gratidão eterna, porque isso vai comigo para o meu caixão, presidente. Vai comigo para o meu caixão. Vou pedir aos meus familiares, quando eu for enterrado, eu vou levar essa medalha comigo. Isso é impagável, senhor deputado. Eu não sei como expressar a minha gratidão, não só ao senhor, mas a todos os deputados que me outorgaram essa honraria. E prometo aos senhores o seguinte: eu vou caminhar o resto da minha vida, já estou chegando no outono da vida. 58 anos de idade. Eu vou caminhar o resto da minha vida tentando me fazer à altura desta honraria. Muito obrigado a todos e a todas. Muito obrigado, presidente Marcelo. Muito obrigado, deputado Francisco Tenório. Muito obrigado.
Meus agradecimentos a todos que vieram nos prestigiar nessa manhã-tarde do dia de hoje. O desembargador do Timés veio aqui receber essa homenagem. Agradeço as palavras de Vossa Excelência, o carinho. E dizer a Vossa Excelência que essa medalha, ela é mais do que um reconhecimento à vossa atividade, à vossa conduta. Ela é uma declaração de amizade do povo alagoano para a Vossa Excelência. Muitas autoridades usam os seus cargos para se intrigarem da sociedade, mas Vossa Excelência demonstra que é amigo do povo. Não poderia ser diferente. Os deputados, como Vossa Excelência bem disse, são cidadãos pensados para representá-los aqui no Poder Legislativo. Cidadãos. Todos nós somos cidadãos. Quem gosta muito de usar esse termo é o nosso decano, o deputado Antônio Albuquerque. Eu também sou um cidadão. E quando esses cidadãos tomam essa atitude, presidente do Timés, é dizendo que Vossa Excelência é amigo da cidadania, é amigo do povo alagoano. Isso é por demais importante. É o homem que tem na sua trajetória essa conduta de estar perto das pessoas. Parabéns. Conte sempre conosco, conte sempre com o Poder Legislativo, hoje, amanhã e sempre, que essa, como eu disse, essa declaração de amizade, ela é perene. Ela não vai se acabar com o tempo. Doutor Clever, agradecer também as palavras elogiosas, o carinho, desejar a Vossa Excelência uma gestão afortunada à frente do Tribunal de Justiça, e todos nós, eu falo por todos, nos colocamos à disposição de Vossa Excelência no que precisar. A Assembleia é isso, é uma casa aberta, amiga, correta, decente e amiga, companheira de todos os poderes, judiciário, poder executivo e demais órgãos independentes. Todos eles encontram aqui guarida e portas abertas, não só agora, como em todos os momentos em que esse poder teve a oportunidade de atuar. Agradecer a presença de todos os juízes, magistrados que estão aqui, em nome do doutor Sóstenes, presidente da associação, e em nome do nosso querido juiz, doutor Alexandre Lenini, a quem tenho um carinho muito especial, pessoa que eu gozo da amizade pessoal e que eu tenho muito respeito. Sintam-se todos abraçados. Agradecer a presença dos nossos deputados, e antes de todos que vieram aqui prestigiar esse momento, estamos em uma pandemia, vivemos um misto de felicidade por estar vivendo, entregando essa homenagem, porém um pouco de frustração, porque em conversa que eu tive com o deputado Francisco, nossos planos eram né, Chico? Eram outros. A gente queria fazer uma grande festa para Vossa Excelência, mas não faltará essa oportunidade, não é, Chico? Logo estaremos livres disso e vamos voltar a nos confraternizar, e aí a mamata ali, ó, já vai ser a nossa, quem vai orquestrar esse evento. E antes de encerrar a sessão, eu solicito a todos que, em posição de respeito, escutamos o hino do Estado de Alagoas. Alagoas, estrela radiosa, que refugia o sorrir das manhãs da República, és filha donosa, maga estrela entre estrelas irmãs, alma pulcra de nossos avós, como bênção de amor e de paz, hoje paira fugir sobre nós, e maiores, mais fortes nos faz.
Tu, liberdade formosa, gloriosa Osana em tuas. Salve, ó terra vitoriosa, glória à terra de Alagoas. Tu, liberdade formosa, gloriosa Osana em tuas. Salve, ó terra vitoriosa, glória à terra de Alagoas. Salve, ó terra que entrando no templo, caulhovante da indústria te vas, dando às tuas irmãs este exemplo de trabalho e progresso na paz. Sus os hinos de glória já trouxeram, a teus pés os rosais vêm florir, os clarins e as fanfarras ressoam, te levando em triunfo ao porvir. Tu, liberdade formosa, ao trabalho Osana em tuas. Salve, ó terra futurosa, glória à terra de Alagoas. Tu, liberdade formosa, ao trabalho Osana em tuas. Salve, ó terra futurosa, glória à terra de Alagoas. Obrigado a todos pela presença. Declaro encerrada a sessão.